Meu nome é Luiz Vergamin, eu sou engenheira de alimentos, eu tenho um grupo de emagrecimento e a gente veio hoje conversar um pouquinho sobre açúcar. Já tive um problema muito sério com açúcar, um vício. Hoje eu me considero uma pessoa é, curada desse vício e estou aqui com o Alisson. Alisson, se apresenta aí. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo isso. A gente já começou, né, Luiz, na verdade, fazer esse tema, esse conteúdo através de uma live. Não deu certo, a minha internet não ajudou. Então, algumas pessoas pediram para a gente falar sobre o açúcar, falar sobre a solução para a redução desse consumo, né? Então, a gente decidiu fazer um vídeo. Então, provavelmente você vai ver aí, vai aparecer a Luiz às vezes, vai aparecer eu. A gente marcou de fazer esse encontro aqui por um programa e acredito que vai dar certo, né? E eu acho que é um assunto que muitas pessoas às vezes estão caindo, né, Luiz? Assim, às vezes num vício mesmo, e aquilo que a gente estava conversando, às vezes é uma fuga, né, da pessoa e tudo mais. Então, assim, para a gente começar, eu acho que é interessante a gente trazer a causa, né, desse consumo. Por que que as pessoas consomem açúcar, assim, de fato? Então, a gente comentou também que às vezes é uma abstinência, né? A abstinência lá na infância, a falta de ter aquilo na infância, às vezes o pai, a mãe, ou até às vezes parentes, tios, eles prometem, né, uma recompensa através do açúcar, e aí às vezes a pessoa, né, mesmo cumprindo às vezes a tarefa, a pessoa não dá o açúcar e fica naquela ânsia. Eu tive uma cliente que aconteceu isso, que a tia dela, acho que prometia uma recompensa e não dava recompensa após ela cumprir a tarefa. E aquela criança fica naquela ansiedade, né? Então, às vezes, poxa, você está vivendo um dia estressado, chega no final do dia, você quer dar uma relaxada. Tem gente que bebe, tem gente que come doce, né? Não sei quem é você, mas tem gente que gosta de comer um doce porque o doce relaxa, principalmente aí naquela fase, às vezes, da alteração hormonal, né, Luísa? O que você acha? Verdade, o Alisson. A gente tem essa mania de querer passar a nossa dor através de algum prazer momentâneo. Alguns prazeres vão ser benéficos para a gente ou não vão fazer malefícios nenhum. Eu tinha esse hábito, toda vez que eu passava por um estresse, ou toda vez que eu brigava com alguém, ou eu tinha uma prova, o meu refúgio era sim comer açúcar. Aquilo me dava um prazer, me dava uma sensação boa, mas ao mesmo tempo, pouco tempo depois, eu me sentia angustiada, me sentia mal, me sentia revoltada comigo mesmo e muitos pensamentos de auto-julgamento. Ah, que eu era burra, que eu era fracassada, por que que eu estava fazendo aquilo. Então, assim, buscar na comida uma solução para um problema, né, afetivo, emocional, pode ser começar a cavar um túnel que você não vai conseguir sair dali. Então, assim, é necessário a gente identificar isso, porque consumir açúcar, consumir produtos que têm açúcar não é o problema. Eu consumo, quem me acompanha vai ver que de vez em quando eu vou postar um bolinho, um docinho, mas hoje eu tenho total consciência da quantidade que eu posso e também eu escolho os momentos adequados para fazer isso. Mas eu só consegui fazer isso a partir do momento que eu consegui curar esse problema, que no finalzinho você tem que ficar até o final, né? A gente vai segurar a audiência para a gente contar o que aconteceu lá. Mas então a gente não veio demonizar o açúcar, a gente não veio demonizar os produtos industrializados que possuem açúcar. A gente veio tentar, né, te explicar, tentar te convencer, tentar te ajudar que você tenha um consumo moderado, porque já é sabido para todo mundo que o consumo em excesso de açúcar ele está atrelado a doenças. Ele é causa de obesidade, ele é causa de diabetes e também fator de risco para muitas outras doenças. E o açúcar ele age no nosso cérebro de uma forma semelhante com a cocaína, podendo gerar o vício. Não é, Alisson? Sobre Sim. isso, Inclusive, eu quero que você depois traz aquele dado, que eu lembro que você comentou, existe uma quantidade de açúcar, né, de limite por dia, não é isso? Assim, que a gente pode consumir e tal. Quero que você fale disso. Mas o que você falou realmente, o nosso corpo, ele é muito adaptável, né? Ele é muito treinável. Tem uma frase de Darwin que eu gosto muito, que ele fala assim, que não são os mais fortes, nem mais os inteligentes que sobrevivem, mas os que se adaptam melhor às mudanças. E nós, seres humanos, nós temos muita facilidade de nos adaptar a coisas. O que acontece? O nosso cérebro, ele consome muita energia.
ele consome muita energia para processar decisões, movimentos autônomos e tudo mais. Então, o que ele faz? Ele faz de tudo para poupar energia. E quando a gente tem um hábito, tem um comportamento, ele vai automatizando esse costume. E pode ser um hábito, às vezes, por exemplo, depois do almoço, comer um doce, né? Tomar um sorvete e tudo mais. E aquilo vai gerando uma forma tão automática que você faz sem perceber. Você fica dormindo, né? Você não acorda e não desperta para uma realidade que está acontecendo na sua vida, que são esses problemas dessas doenças. O que a gente está querendo trazer aqui? É qualidade de vida. É você... Eu sempre bato nessa tecla, sabe? Quando a gente está falando de saúde, a gente não está falando só de um corpo fisicamente bonito ou não só também de um corpo totalmente saudável. Quando você está saudável, você aproveita melhor sua família. Quando você está saudável, você consegue subir a escada melhor, você consegue trabalhar melhor, você tem uma disposição física melhor. E esse aumento insulínico, né, do consumo de açúcar, ele traz essa sensação de relaxamento também, muitas vezes, depois do consumo. Então, essa questão de você estar viciado, o nosso corpo, ele realmente vicia, ele se acostuma e se adapta. Principalmente com uma coisa tão boa que é o açúcar, né? Vamos falar a verdade, que é muito bom comer açúcar, no sentido de paladar, mas no sentido de saúde não é tão legal, né? Então é isso que acontece muitas vezes com a gente. Mas eu lembro, ô Louise, que eu fiz uma viagem e, cara, no café da manhã era açúcar puro, aquele café, sabe? Aquele café melado de verdade. E eu falo assim, caramba, Uhum. é aquilo que eu falei anteriormente. O paladar, ele se acostuma, né? O nosso corpo se adapta. Então, o nosso paladar, o meu paladar se acostumou a consumir pouco açúcar, principalmente no café. E quando vem muito açúcar, eu já não dá mais. Então, assim, é algo que é possível. É possível para mim, é possível para você, é possível para quem está assistindo a gente. É muito possível, porque o seu corpo vai se adaptar. Você vai ver que você vai querer até um pouco rejeitar aquilo, né? Às vezes eu vejo que tem gente que come doce ali e tá, putz, tá tudo bem. E às vezes eu coloco um doce na boca e falo, caramba, eu não aguento mais comer. Né? Isso acontece muito também. Isso é verdade. Então, Alisson, a Hum, gente tem uma recomendação de açúcar de até 10% do valor calórico, né, da pessoa, né, que normalmente é 2.000 calorias, aí 10%, que vai dar, se eu não me engano, umas 25 gramas de açúcar por dia. uhum. E a OMS recomenda até 5%, que seriam, né, 5% do valor calórico, mas os nutricionistas, no geral, eles recomendam até 3% do valor calórico que seja em açúcar. E quanto menos a pessoa consumir, melhor vai ser para ela. Você estava Aham. falando dessa questão da gente se habituar a comer, às vezes a gente come e nem se deu conta. Às vezes a gente vai em algum local, tem um pedaço de bolo, e a gente come e a gente não para pensar. Então a gente acaba agindo sem pensar. E depois a gente começa a pensar igual a gente age. O que é muito errado. A gente tem que ter dentro da gente o pensamento. E o que seria esse pensamento? É assim, por que eu vou tentar parar de comer açúcar? Por que eu vou evitar esse ingrediente ao máximo? Se você tiver muito bem claro para você por que você quer isso, você já tem metade do caminho andado. Porque simplesmente a gente não para pensar a respeito. Eu quero ter um corpo bonito, sim, é estética. Eu quero ter uma saúde melhor. Eu quero poder fazer mais coisas. Eu quero poder vestir uma roupa e ficar bonita. Então, para mim, é muito importante. Então, eu trabalho em cima disso. Então, antes de eu me entregar a qualquer prazer momentâneo, eu penso, será que vale a pena? Eu posso? Ah, estou com muita vontade. Beleza, então eu vou comer, mas vou comer um pouco. Se eu comer muito, eu vou tentar ao longo da semana poder adaptar isso. Mas isso eu só consegui mesmo, de verdade, quando eu parei de ter realmente um vício emocional com o açúcar. Esse meu vício emocional, eu acredito que venha da minha infância, né? Na minha casa não tinha tantos doces, tantas coisas, e a gente tinha uma mania de quando a gente ia para a festa de aniversário, ou a gente estava dispostos, né, em frente aos doces, a gente comia até não caber mais. É como se fosse assim, cara, sua última refeição, você vai ficar um ano sem comer. E Uhum. ali comia tudo que podia, e aquilo gerou uma compulsão. Então, sempre que eu via algum chocolate, alguma coisa, minha reação era colocar na boca, engolir e nem sentir o gosto. Então, e isso foi assim, perpetuando, né? E
Depois começou a ser com as emoções. Ah, eu brigava com alguém, eu ficava nervosa, eu falava, ah, é doce. Vou comer doce, vou comer doce. Uhum, E assim, eu não pensava muito sobre o que iria acontecer comigo, né? sim. Sobre eu engordar, sobre. Então, foi uma coisa muito psicológica. Isso é muito comum, né, Alisson? Muito, cara. Você falou aí, eu lembrei de mim agora, assim. Eu lembro que no Natal, né, tem aquela questão da caixa de bombom e tudo mais. Minha avó não deixava comer mais de 2 bombons. E, cara, eu queria comer mais. Aí eu lembro que eu acho que foi na oitava série. A gente fez, né, amigo X e tal, costume, um hábito já comum. E eu ganhei uma caixa de bombom. Cara, eu detonei a caixa de bombom assim, ó. Eu fui comendo um atrás do outro, pá, 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 comi a caixa de bombom inteira. Porque teve uma falta lá na infância, um querer, uma necessidade, né? E aí a gente se move muito querendo isso. Então isso é muito legal. Agora eu achei interessante você falar, e eu acredito que isso muito tem a ver com a questão da maturidade, né? De você ter essa maturidade de querer fugir um pouco dessas doenças que você falou, obesidade, todas essas questões, e também de busca de um prazer, né? E nós nos movemos por isso. De ter um corpo mais saudável, de ter um corpo mais bonito, igual você falou, de vestir uma roupa e se sentir bem. Isso é um autocuidado também. Isso é você se amar, isso é você ter uma compaixão por si mesmo, né? Isso também trabalha o seu merecimento. Assim como, por que eu falo de maturidade? Porque a maturidade ela vai trazer esse domínio que você tem sobre você mesmo, né? Eu vi uma frase no Instagram esses dias, assim, pô, se você perder para você, você vai empatar com quem, cara? Cara, se você, sabe, se você perder pra você, vai empatar com quem? Você não tá tomando conta nem da sua própria vida. E aí, esse tipo de pessoa, que é uma pessoa geralmente vitimista, que coloca a culpa em todo mundo, responsabilidade nos outros, nunca chama essa responsabilidade para você. Ah, a culpa foi de fulano que colocou o bolo na minha frente, mas caramba, você tem o poder de Nossa. escolha, né? Não é fácil, tá, Luiz? Não é fácil, né? Essa não é a questão. Mas precisa ser possível e é possível fazer isso, né? Eu falo por experiência também de ir em algumas festas e realmente não está muito atrelado com a questão do doce e tal, conseguir equilibrar. E é uma das soluções, né, que a gente vai trazer daqui a pouco aí. Eu não sei se já está na E hora, você quer complementar alguma coisa. não, tem mais uma coisa Aham, também. E assim, a nossa sociedade de hoje, ela prega que a gente tem que se aceitar como a gente é, que a gente tem que se boa. amar e se Uhum, aceitar. Mas o que a gente tem que entender é que isso não é uma ideia muito bem formulada. Porque você pensa, eu vou me aceitar assim, desse jeito. Mas se eu tenho a capacidade de melhorar, eu estou falando para mim assim: olha, eu não, eu vou ficar nisso daqui mesmo, eu não vou correr atrás de melhorar. Então você acaba se olhando para um lugar de miséria, como se você não pudesse evoluir daquilo ali. Então, essa ideia de se aceitar, ela veio muito errada, ela destrói muitas pessoas. Você não uhum. tem que aceitar o que você pode melhorar. O que você pode melhorar, você vai melhorar. E isso é tão verdadeiro que você vê uma pessoa que, por exemplo, ela era gordinha e ela emagreceu, ela melhorou. Você vai perguntar para ela se ela está melhor agora ou antes. Cara, 99% das pessoas vão dizer que elas estão melhores agora. Uhum. Então, assim, elas não se aceitaram daquele modo. E não é questão de se odiar, de olhar para o seu corpo e se odiar, não, mas é justamente olhar para ele com amor, com a paciência, né, ô Alisson? Com Com a certeza. paciência de saber que você é capaz, assim. E isso é muito importante. Então, se essa ideia, né, colou na sua cabeça de você se aceitar, observe bem isso, porque essa pode não ser a melhor alternativa. Talvez a melhor alternativa é você olhar para você e falar assim: olha, eu sou capaz. Não é de um dia para a noite. Você vai errar, você vai falhar, mas você tem um tempo muito grande para poder construir uma vida mais digna, uma vida mais saudável, uma vida que você vai conseguir servir mais as pessoas ao seu redor. E o emagrecimento, ele te ajuda nesse sentido também. É ou não é, Alisson? Sim, na verdade é um erro na interpretação dessa frase, né? Interpreta como, ah, eu vou aceitar, então vou ficar aqui. E aí aquela pessoa, ela vive numa esperança, mas não no verbo esperançar, mas no verbo de esperar, né? Esperando cair um milagre do céu que vai fazer com que melhore as coisas, mas isso não acontece de fato, né?
Então, eu acredito nisso também, sabe? Eu acredito que a gente pode melhorar. E nós nascemos para prosperar, sabe? O ser humano, ele é ambicioso de uma certa natureza. E você ansiar por coisas melhores é algo natural. Não estou falando de uma ambição pejorativa, de uma ambição desenfreada. Isso não é saudável. Mas de uma ambição de realmente buscar ser uma pessoa melhor, sabe? Amar mais as pessoas, buscar ter essa questão de autoestima, de onde você chegar, você deixar um legado, deixar uma marca, porque eu acredito que é isso que vai fazer com que a nossa vida valha a pena de fato, né? Então, assim, é você olhar para a sua realidade com verdade, olhar para essa realidade, assim, caramba, eu acho que eu estou consumindo muito açúcar mesmo, talvez eu estou ganhando muita gordura, minhas taxas de exame de sangue não tá legal, olha para a sua realidade. Esses dias eu fiz um stories falando sobre a verdade, né, que a verdade é libertadora. A gente fala muito sobre isso. A verdade liberta. Você enxergar a sua vida realmente como está, assim, você aceitar que você realmente não é tão bom quanto você acha que é de fato. Então, olha para isso, caramba, eu estou consumindo açúcar e eu não estou certo, eu estou errado mesmo. Caramba, aceita isso, olha para isso, é você que está acontecendo, e a partir desse ponto, desse acordar, sair daquele estado de ciclo, vício, de rotação, vivendo mais o mesmo, no automático, e despertar e acordar e falar assim, opa, dá para fazer algo melhor, eu posso fazer algo melhor mesmo. E com isso, com consequência disso, eu vou ter uma autoestima melhorada, eu vou ter um autocuidado melhorado comigo mesmo. E, cara, quem ganha não é só você. Quem ganha é você, as pessoas que você ama, é a sua família, é os seus colegas de trabalho, porque isso vai mudar como um todo, né? Quando a gente, poxa, o dia que você acorda mal, o seu dia não rende tanto. Mas o dia que você acorda bem, rende melhor. E como que eu acordo bem? Cara, correndo atrás dos meus sonhos, buscando ser uma pessoa melhor, prosperando. Não vou viver aquela vida medíocre, né? Medíocre na média. Às vezes a pessoa confunde mediocridade com algo lixo lá no fundo. Não, mediocridade é mediano. Vivendo sempre mais do mesmo, acordo de manhã, aí vou trabalhar, chego em casa, janto, conversa mais ou menos ali com a família e vai dormir. Então não é isso que a gente está buscando aqui para você que está assistindo a gente, é buscar realmente com que você viva na melhor maneira possível, com a intensidade melhor possível, e a gente está buscando fazer isso para que você consiga, de uma maneira ou outra, através de um vídeo, através de uma live, através de algum conteúdo que a gente possa trazer, para que a sua vida possa melhorar de alguma maneira, né? E aí, Luiz, conta pra gente, o que fazer, né? É a pergunta, né? Teve gente que mandou Vamos direct, deixar falou assim, para gente... o próximo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ai, ai. Cara, teve gente que falou assim, ei, mas e a solução? Pô, a internet não funcionou, vamos pra lá. Fala aí o que Vamos que para a fazer. solução, então? Vai lá. Então, bom, primeiramente eu quero falar que eu acredito em você. Se você se aceitou na situação que você está hoje, essa situação não é boa, então se olhe de novo no espelho, olhe para você, eu tenho certeza que você pode melhorar. Eu acredito em você, eu acredito na sua capacidade de melhorar, o Alisson também, porque se a gente não acreditasse, a gente não estava aqui agora. E eu sou prova que eu consegui isso, e eu tenho várias amigas que também conseguiram. A gente tem um grupo de emagrecimento que a gente vem ajudando bastante pessoas. Então, assim, é possível. Se alguma coisa não ficar clara para você nessa live, se você quiser mais algum tipo de opinião, você pode procurar a gente. Então, eu vou passar para vocês o que aconteceu comigo durante 15 anos, que foi mais ou menos o tempo que eu lutei contra essa compulsão, e o que resolveu para mim no final das contas. Então, vamos lá. Primeira dica, gente. Anota aí no papelzinho. Substituições e reduções. O que seria isso? Vou começar pela redução. Se você consome, por exemplo, 3 colheres de açúcar no seu café, e para você ainda é muito importante você tomar o café daquele modo, o que você vai fazer? Você vai pegar um planner que tem, ou um calendário, né? E você vai se comprometer, você vai planejar a redução gradual desse açúcar. Então, na primeira semana, você vai colocar 2 colheres de açúcar. Na primeira ou na segunda semana, não tenha muita pressa, só faça. Só faça, se observe. Isso E no você vai fazer café, isso. você fala, Luiz? Como é que é? No café seria?
Principalmente no É, café, é isso? Como é que é? poderia ser no café, poderia ser numa receita de bolo, Ah, tá. poderia ser num suco, Sim. poderia ser, é, poderia ser também, se você está acostumado a comer, né, 4 quadradinhos de barra de chocolate, você vai se comprometer a comer 3. Uhum. Por quê? Porque eu não acho legal a ideia de você cortar 100%, de criar uma abstinência. Porque você, primeiro, você vai se comprometer a isso, você provavelmente, miseravelmente, vai falhar na primeira festa de aniversário, na primeira vez que você for na padaria. E essa sensação de fracasso faz o seu cérebro preferir desistir. Porque para o seu cérebro, se você desistir, você não vai fracassar mais, entendeu? Então, Uhum. assim, tem essa ligação. Então, a primeira alternativa seria reduzir, tentar reduzir. Então, você faz um plano, o que você está consumindo que tem açúcar, alimentos industrializados, e você se compromete ao longo de 1 mês, 2 meses, o tempo que o seu corpo conseguir se adaptar a isso. As substituições são bem legais também. Substituição pode ser a substituição do açúcar por um adoçante, por exemplo, o chocolate ao leite pelo chocolate amargo. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso no tempo também. Se você não gosta do café com adoçante, então você vai botar metade açúcar, metade adoçante. E você vai fazer isso. E claro que vai ter dias que você talvez não vai conseguir fazer, ou tem dias que você foi comer na casa de alguém, ou que você estava numa festa de aniversário, e não tem problema. Depois que você comer aquilo ali que não estava, né, que não estava no seu planejamento mental, no outro dia você vai retomar e vai fazer tudo de novo. Não fique com essa ideia, eu falhei, então não tem mais jeito, deixa pra lá, segunda-feira eu volto. Não, nada disso. Você falhou, no outro dia você vai voltar. Na próxima refeição, você vai voltar. Porque todas as pessoas que eu conheço que conquistaram alguma coisa, todas elas caíram. É subir um degrau, descer 3. É subir 3 degraus, descer 1. Isso não existe de você acertar sempre. Isso não existe. Eu não consegui assim, foram muitos anos para eu conseguir entender que dessa forma funcionava para mim. Tem 1 ano que eu aplico isso, então também foi rápido, se você parar para pensar, 1 ano é rápido, diante da vida inteira que eu pretendo viver, eu pretendo não morrer daqui 2 anos, então já vale muito a pena, tá? E outra dica, então essa foi a primeira dica, né? Substituição e redução. Deu para entender, Alice? Você acha tranquilo? Pô, perfeito, tranquilamente. Uma segunda, a segunda dica, eu acabei falando também, é você voltar. Você voltar assim que você fizer algo que não era o planejado. Não tem problema nenhum. Você foi num casamento, você comeu tudo, você comeu 5 fatias de bolo, 10 brigadeiros. Não tem problema. Iria ser muito pior se você não voltasse no outro dia. Entenda, nós vivemos de fracassos e de sucessos. E os nossos fracassos nos ajudam a construir o nosso sucesso. Então, seja isso. Terceira dica: planejamento alimentar. É a minha Se você preferida, essa. Se você já faz um acompanhamento nutricional, então para você vai ser muito mais fácil, porque tem alguém te orientando sobre o que você deve consumir. E é muito legal que você tire dúvidas com o seu nutricionista. Por que eu como essa quantidade de carboidratos? Por que eu como essa quantidade de gordura? Por que eu como essa quantidade de proteína? Quais substituições desses alimentos que eu posso fazer? E se eu comer alguma coisa fora, como que eu faço no outro dia? O que eu faço? Não faço nada. Então, isso é muito importante. Se você já tem isso, é muito importante. Se você não faz um planejamento com um nutricionista, você não tem condição de fazer, uma coisa eu tenho certeza, que você sabe o que é saudável e o que não é. É ou não é, Alisson? Oh, com Hoje em dia, certeza. hoje em dia todo mundo sabe o que é saudável e não é saudável. A Então, internet está aí para isso, né? é, então você mesmo, você vai pegar uma folha de caderno e você vai anotar e vai falar assim, olha, no café da manhã, eu acho que seria legal eu comer um omelete. No almoço, eu vou tentar não comer fritura, eu vou comer mais salada, eu vou comer mais legumes, eu vou tentar escolher carnes melhores, frango, patinho, enfim, você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Se você não fizer, é porque você não quer.
Tenta cortar o máximo que você puder também de outros carboidratos simples, né? Pão, Farinha bolos, massas, branca, etc. tapioca, Uhum. bolo em geral, né? Farinha branca aí é um negócio que pega, né? É. E Essas o que que coisas. acontece quando você faz esse planejamento? Mas se você é muito viciado em açúcar, você já come todo dia, então acrescente no seu planejamento alguma coisa desse açúcar, sei lá. Então você vai tomar no café da manhã o café com açúcar, você vai comer um quadradinho de chocolate. Tudo bem, não se mate por causa disso. Faz a substituição e a redução e põe isso no seu calendário de comida. E o que que você vai perceber? Quando você fizer esse planejamento uma semana, você já vai estar mais ou menos ali sabendo o que você pode comer, o que você não pode. E isso foi o que o Alisson falou no começo. A gente acaba se habituando àquilo. Então, vai ficando mais fácil, cada dia mais fácil, cada dia mais fácil. E aí você vai reduzindo, vai substituindo, vai fazendo planejamento. Cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O que não pode acontecer com você é você é, é você desistir de tentar isso. E agora eu queria falar por último o que foi mais importante para mim. O que foi mais importante, assim, de todos. Como eu tinha o hábito de comer, né, açúcar, fazia muita palha italiana, muito brigadeiro. Como eu tinha esse hábito noturno de fazer sempre isso, eu sempre sentia muita falta. Então eu comecei a fazer receitas que eu julgava saudáveis, mas que elas eram muito saborosas. Então eu não saí do brigadeiro da palha italiana e saí por uma clara de ovo com cacau, uma panqueca assim. Não fiz, porque o seu paladar, ele não vai aceitar essa mudança, sabe? Você vai comer aquilo ali e você vai continuar com vontade de doce. Então eu comecei a fazer umas receitas, vocês procuram aí na internet, vocês vão achar várias, de, por exemplo, leite condensado fake, que aí você usa whey protein, que você usa leite em pó, que você usa leite e não tem o açúcar. E essas receitas, elas têm uma palatabilidade muito parecida com o do açúcar. Você coloca adoçante, xilitol, sucralose, o que você quiser. E o que que acontecia? Eu comecei a comer isso sempre que me dava vontade de doce e eu não me sentia culpada mais. Eu comia e tá tudo bem. E esse sentimento, essa emoção de não me sentir culpada, não me gerava um ciclo vicioso. Eu não ficava angustiada, não ficava deprimida e não ficava com vontade de comer doce de novo. Então, o que que aconteceu? Exatamente isso parou de fazer eu querer comer isso o tempo inteiro. Porque quando eu queria comer agora, eu podia comer. Eu queria comer doce, eu ia lá e fazia e comia, e estava tudo bem. E isso simplesmente acabou com todos os meus problemas. Todos, todos, todos. O que que você tem para falar para a gente sobre esse ciclo vicioso, o Alisson? Cara, é aquela questão mesmo do hábito, né? A gente se habitua muito, principalmente a coisa boa, né? Boa no sentido de prazer, de fato. Mas isso que você falou aí, eu acho que o último é a parte principal mesmo, né? Essa parte Para que mim, você não é salvou, assim, sim, né? literalmente, assim, salvou a minha vida foi isso, porque o Uhum. que mais me prejudicava era eu comer alguma coisa doce, um brigadeiro, um palha italiano, uma barra de chocolate, e ficar assim, meu Deus, por que que eu fiz isso? Mas que burrice, eu sou uma burra, eu nunca mais vou fazer isso é errado, isso não sei o quê. Aí eu ficava mal, ficava deprimida, e no outro dia eu falava assim, quer saber? Vou comer mesmo. Ia lá e repetia o processo. Se Quando eu torturava, comecei né? me torturava. Quando eu Uhum. comecei a comer essas coisas, que não são baixo índice calórico, não é, mas assim, são muito mais saudáveis. É uma gordura animal, é uma proteína de alto, uma proteína com todos os aminoácidos essenciais, né, que é o whey protein, leite em pó. Então, assim, eu comia aquilo e estava tudo certo. E no outro dia eu não me sentia culpada, porque afinal de contas eu comi uma coisa super saudável comparado ao que eu ia comer. Uhum. E isso acabou com o meu vício, com a minha compulsão. Então, hoje, se eu pudesse te dar uma dica, se você sofre com esse problema, pense sobre essa minha última dica, faça o teste em casa, mas você tem que se comprometer a fazer, e eu tenho certeza que vai dar certo. E se precisar conversar comigo, pode ficar à vontade para me mandar direct. É, é isso. Cara, esse ponto final que você falou aí é o seguinte: as pessoas elas estão muito acostumadas a se vitimizar perante as coisas também, né?
Então, essa questão de se autopunir e tudo mais, isso está sendo, às vezes, assim, um troço que está impregnado nas pessoas, né? E aí pode acontecer, na verdade, duas coisas, né? Quando você falou que você come e se frustra. Um, é aquele que você pisa o pé na jaca mesmo, quer saber, já errei mesmo, vou errar aqui. E dois, querer fazer o 880, né? Você falhou pra caramba, aí você no outro dia bebe água e come alface. Putz, isso não vai dar certo. Viver de extremos não dá certo, 880 não vai dar certo. Cara, é o que eu falo, direção e constância é mais importante do que a intensidade que você vai fazer uma coisa. Cara, se você caminha 20 minutos todos os dias, 6 dias na semana, você vai até no sábado, é melhor do que você se matar 2 horas correndo um dia na semana. Mas é bem melhor. A leitura, por exemplo, o hábito de leitura. Se você lê 10 minutos todos os dias, é melhor do que você ler, às vezes, 2 horas no final de semana. Aí depois você passa 15, 20 dias sem ler. Não vai funcionar. O que está faltando nas pessoas não é motivação, é disciplina. É simplesmente isso. É fazer o que precisa ser feito. Aí a gente volta à questão da maturidade. Isso é falta do quê? Falta de maturidade, você acordar para a vida e colocar as coisas do jeito que tem que ser, né? Vivendo uma vida ali mimada muitas vezes. Às vezes quando eu olho para a pessoa, eu pergunto assim, cara, tem quantos anos essa decisão sua? Quando você toma essa decisão de comer doce ou de não fazer atividade física, de fazer qualquer coisa que seja, qual é a sua idade emocional quando você está tomando essa atitude? Não é às vezes uma atitude de um adulto de fato, né? Então, isso é importante. E quando realmente acontecer essa frustração, você tem duas opções. Ou é se vitimar, ou é você tomar uma decisão de uma forma madura. Eu vou me vitimar ou me sabotando, ou falar, nossa, eu sou ruim mesmo, sou fracassado, sou isso, aquilo. É uma vitimização. Ou não, assim, caramba, vacilei, mas quer saber? Vou voltar. Voltar à minha dieta, tudo bem, tá tudo certo e vou continuar. Porque as pessoas estão muito imediatistas. E a gente tem que pensar a longo prazo. Quem está pensando a curto prazo já está perdendo. Cara, tem que começar a longo prazo. É isso que você falou. Cara, vai no seu ritmo, no seu tempo, não se compara com ninguém, só se compare com você mesmo. Começa a comparar, poxa, eu tô melhorando, eu tô evoluindo, então ótimo, cara. Bola pra frente, bola pra frente. É igual você falou, não pretendo morrer daqui 2 anos. Então nós temos tempo para trabalhar isso, né? Então é preciso de um esforço, é preciso realmente de você, como é que fala? De ter uma força de vontade, de fato, de querer buscar isso de fato, né? Eu acho que isso é importante demais, é o ponto principal. Disciplina, não entusiasmo. Entusiasmo é bom em alguns momentos, mas quando a gente está falando de resultado a longo prazo, o mais importante é a disciplina mesmo. Às vezes você vai fazer sem vontade, vai deixar de comer sem vontade mesmo, e tem que ser assim. Pagar o preço hoje para lá na frente você poder usufruir de fato, né? Porque, igual você falou hoje, né, Luiz? Hoje você, poxa, se você vai numa festa, você não vai deixar de comer um doce, porque você Não já deixa. toma esse cuidado dentro de um planejamento, você paga o preço aqui para depois você conseguir usufruir um pouco melhor numa festa de aniversário, ou às vezes numa confraternização de amigos, num domingo com a família, tudo isso, né? Um pudim no domingo com a família é uma maravilha. Aquilo é uma bênção, Então, gente. eu postei outro dia no meu Instagram que, né, a comida ela também é cultural, ela também é história. Então, assim, não é para você negar ela, não é para você não querer comê-la. Falei que se minha avó fosse viva e se eu fosse visitar a minha avó, eu iria comer o bolinho de chuva dela, eu ia comer Uhum. o pudim dela, eu ia beber o café dela com açúcar. Não tem problema, sabe por quê? Porque isso é uma exceção, isso não é a regra. A minha regra é eu me alimentar todos os dias da melhor maneira que eu posso. E, ocasionalmente, comer alguma coisa fora da minha dieta, ou me planejar para isso, né? E sabe uma coisa que eu acho muito engraçada, Alisson? Eu já fiz muito isso. Às vezes você tem uma festa de casamento, você tem um aniversário, e você, em vez de se alimentar em casa de uma forma saudável para Uhum. comer menos, você para de comer para poder comer mais na festa. Quem nunca? Quem Tipo nunca? assim, nem vou tomar café não, vai ter aniversário hoje lá, vou comer muito cachorro quente, comer uma torta. Tem que deixar espaço para caber tudo, né? Mais ou menos isso. Você sente a necessidade de querer aproveitar ao máximo, de poder tirar Uhum. tudo daquele momento ali. Mas, cara, para e pensa. O que aquele prazer ali de 1, 2 horas vai te proporcionar a longo prazo?
vale a pena você fazer isso? Você deixar de comer, você ficar para você comer tudo quanto é tipo de tranqueira numa festa dessa? Eu já fiz muito isso, tô falando porque eu já fiz isso, mas para refletir, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. E isso vai gerar outros comportamentos assim. É, quando você tiver a oportunidade de, por exemplo, você vai passar em frente à padaria, tá na hora do almoço. Você vai pegar, você vai aproveitar para comer o pastel, comer essas coisas, porque você tá acostumado a ir pelo caminho mais fácil, a ir pelo. Sim, Enfim. é isso. E isso que você falou acaba sendo uma fuga novamente, né? Aquela questão da fuga. Poxa, minha semana foi uma porcaria, me estressei no trabalho. Ah, quer saber? Deixa eu. Já tá ruim mesmo, vou chutar o balde nesse troço e vou comer. Então, cuidado com isso, né? Isso é muito perigoso. Deixa eu falar mais uma coisa Sim. também. Quando eu ficava muito estressada para prova, ou eu brigava com alguém, né? Eu ia para comer chocolate, doce, e aí eu passei a fazer uma coisa diferente. Talvez seja algum vício, não sei. Mas eu sempre, quando eu tô estressada ou nervosa, eu vou no supermercado olhar rótulo de embalagem. É uma Caraca. coisa estranha, mas assim, não me faz mal nenhum. Eu sou engenheira de alimentos, mas é um costume que eu fiz, sabe? Que eu aprendi a lidar um pouco com isso também, assim, de outras maneiras, sabe? E não fugir na comida, mas você fazer outra atividade, talvez para você realmente refletir sobre aquilo ali que aconteceu. Você brigou com seu marido, você foi mal de uma prova. Realmente é um momento muito estressante, que talvez você não consegue conviver com aquilo ali, mas tenta fazer uma atividade que não te prejudique também. Às vezes fazer uma corrida, ir na academia, conversar com uma amiga. Tente procurar algumas alternativas que não vão te prejudicar. Essa alternativa que eu escolhi é uma alternativa esquisita, tá? Não nego, mas não me faz mal nenhum e me deixa calma. E eu, quando eu saio dali, eu tô pronto para resolver o meu problema. Então, assim, tenta verificar também se não há outra coisa que você pode fazer que possa te ajudar. Às vezes, dar uma voltinha na rua, às vezes, beber uma água, beber um suco, até chorar às vezes, né? Mas procure alternativas também. Cara, isso é muito bacana. O que você acabou de falar, na verdade, eu vou linkar uma coisa aqui que você falou. Tá ficando gigante esse vídeo, mas vamos embora. Cara, o que você acabou de falar é uma das melhores formas de você educar uma criança, sabia? Uh! Deixa eu te falar. A gente está falando aqui de foco. A gente está falando de foco. Para você parar, deixar com que a criança pare de chorar porque ela está querendo, sei lá, colocar o dedo na tomada no ventilador, o que você tem que fazer? Dar um outro brinquedo. O que é isso? Você tira o foco daquela pessoa de uma coisa e coloca em outra, sabe? Então é isso que você está fazendo. Você tirou o foco daquele momento querendo açúcar para o foco de uma outra atividade, de uma outra tarefa. E às vezes isso acontece, por exemplo, eu acordo de manhã, sono, preguiça, não quero ir fazer a caminhada. Você coloca o seu foco totalmente naquela sua preguiça. Aí vem pensamento, não tô afim, não quero e tal. Cara, se você começar a concentrar o seu foco em outra parte, no simplesmente ato de levantar e ir lá escovar o dente, já tomar um café sem pensar e se concentrar e focar nisso, quando você vê, você está caminhando, fazendo a caminhada. Então, isso é uma questão de foco, realmente. As pessoas falam assim, mas como eu tenho mais foco? Caralho, é assim. É assim que você tem mais foco. É desse jeito, né? Então, é você se concentrando. Ao invés de você ficar pensando que você tem que deixar de fazer, é você parar e pensar, poxa, o que eu posso fazer quando vier essa vontade? O que eu preciso fazer quando me vir essa necessidade doce e tudo mais? O que eu vou substituir como um comportamento, como uma atitude, para que eu não fique ali naquela questão de me perder, né, nesse hábito, nesse consumo excessivo de açúcar também. Se você sabe fazer estrelinha, faz uma estrelinha e depois me conta se deu certo. Tenho certeza que você não vai querer comer açúcar depois. Eu achei Ai, uma coisa legal que você falou, que é quando você acorda com preguiça e, por exemplo, não quer ir malhar. Então, isso vai muito do seu pensamento mesmo, a historinha que você conta na sua cabeça. Hoje eu não vou fazer academia porque eu tô com preguiça, eu não vou fazer dieta porque eu tô com preguiça. Olha, se ninguém te contou isso, a gente vai te contar. A vida não é só feita do que a gente gosta.
Muitas das coisas que a gente faz sem gostar, mas a gente tem objetivos. Eu malho muito cedo, eu malho 5h30, 5h40, eu tô na academia. Não é todo dia que eu quero ir, mas eu coloco na minha cabeça, eu vou porque eu preciso ir. E eu coloco um objetivo na minha cabeça. O meu objetivo é sair o mais rápido possível da academia, concluindo tudo que eu tenho que fazer na academia. Então eu chego lá e eu falo assim, cara, meu objetivo é sair daqui, mas eu tenho que fazer tudo. Então, assim, o meu objetivo está no final, mas para eu chegar no final eu preciso fazer tudo. E dá muito certo para mim. E tudo isso é mentalidade. Tudo isso é mentalidade. Você Sim. trabalhar a mentalidade. Tudo tá aqui, ó. Tudo tá aqui. Então, é exatamente isso que eu penso. Eu falo assim, ai meu Deus, eu não quero ir pra academia, mas eu vou logo, porque meu objetivo é chegar no final. Então, assim, quanto antes eu for pra lá, quanto antes eu fizer, mais rápido acaba. E, assim, raramente eu falto, graças a Deus. E o treinamento acaba sendo intenso, né? Quando você coloca isso na sua mente também, né? Não levo E celular também, não bato papo, porque o meu objetivo lá é sair de lá fazendo tudo. eu tô Então, assim, imaginando. acabo que eu treino melhor, que eu faço tudo que eu tenho que fazer lá, e eu saio, assim, na cabeça, caraca, velho, eu cumpri o meu objetivo. E isso é muito bom, porque isso me dá força para continuar, entendeu? Eu já tô imaginando aqui, Louise. Tem gente que tá assistindo esse vídeo agora e tá pensando assim, ó. Nossa, mas eu não tenho essa força de vontade. Nossa, mas isso não é pra mim. Ah, não consigo fazer isso não. Ô, fulano, fulaninha, deixa eu falar com você. Se você não é hoje, você pode ser. Se você não é, você pode ser. Como, Alisson? Decide o caramba que você quer ser da sua vida. Começa a decidir, começa a tomar a decisão do que você quer. Porque senão, meu amigo, se você não decidir, quem vai decidir por você? Dá pra mudar. Ah, se você não Acredite é em assim, dá você. pra ser, cara. Dá pra ser, dá pra mudar, dá pra ser quem você quer. Não é... É simples assim, não tem que complicar muita coisa, não. Né? O que você queria falar? Acredite em você. Os primeiros dias para eu acordar às 5h e pouco foram muito difíceis. Eu acordava e tomava cafeína. Tomei uma semana cafeína para eu poder me acostumar. Depois, acordo Uhum, sozinha. Outro dia eu fui dormir 2 horas da manhã porque eu estava trabalhando. E, sim, cara, eu acordei 5h30, assim, sozinha. Por quê? Porque a gente se acostuma. Nós nos acostumamos, entendeu? E por mais que a gente passe situações difíceis, a gente se acostuma e quanto mais a gente se colocar nessas situações, mais forte a gente fica, mais sim, preparado a gente fica. sim. Então, se você é uma pessoa que consegue acordar 5 horas da manhã, se você é uma pessoa que consegue trabalhar o dia inteiro, você é uma pessoa que não consegue reclamar, cara, você está muito mais preparado para outros desafios que vão surgir na sua vida. Agora, se você for uma pessoa mimada, que você precisa de ajuda de todo mundo, que você não consegue nem acordar no horário, nem chegar na reunião na hora certa, você é uma pessoa fraquinha, ninguém pode contar com você. Como que eu vou contar com você se você sempre dá para trás, se você sempre tem uma desculpa? Então, assim, foca nisso, foca em tentar melhorar a mentalidade, coloca em prática o que a gente passou aqui para você, porque são informações valiosas e eu tenho certeza que vai ajudar se você aplicar. Para eu finalizar, ô Luiz, essa questão, o que eu estou vendo, assim, percebendo as pessoas? Elas estão competindo para quem tem a pior vida. Nossa, mas hoje tá ruim. Não, meu amigo, você não sabe as minhas contas que eu tenho para pagar. Não, que você não sabe a dor que eu tô nas costas. Não, que você não. Não, não, eu tô pior. Gente, é uma competição para qual vida tá pior. Eu não sei de onde que surgiu isso, não sei se é cultural, não sei que desgrama é essa, não. Eu só sei que há uma. Não sei se você percebe isso, mas há uma competição de quem tem a vida pior. Sabe o que é isso? Vitimismo, querendo atenção, querendo amor, querendo afeto, querendo carinho. Sabe? É isso que a pessoa está buscando no fundo. Assim, nossa, olha para mim, olha para minha vida, eu sou uma vítima, né, das consequências e tudo mais. Então, olha para mim, me dá amor, me dá carinho, me dá atenção. Isso não é saudável, né? Emocionalmente falando, isso não se sustenta. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é isso, tá, gente? É isso que a gente está buscando fazer. Melhorar essa questão emocional, melhorar essa questão da maturidade, tomar as rédeas realmente da vida, né? Então, se a gente começar a falar, vou falar. Eu acho que tá na hora da gente já encerrar Não, a gente aqui, vai fazer né? outra live depois É, sobre outro assunto, né, Alisson? exatamente. E, então, se você gostou também, deixa um comentário aqui, um like e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Se tiver sugestão de tema também estamos abertos, né, Alisson? Show, com E as certeza. meninas que quiserem participar do grupo de emagrecimento, que a gente deve começar no início do próximo ano,
né, 2020, manda uma mensagem pra gente também que a gente vai fazer seu cadastro lá, tá bom? Com certeza. Então tá, joia. Luiz, obrigado aí Beleza. pelo seu tempo, gratidão, tá, minha querida? Sempre muito bom falar com você, né? Nosso papo sempre Sempre rende muito bom falar com bastante. você. Sempre aprendo muito com você, Alisson, assim, Tamo junto. gratidão também. Valeu, Então, um valeu. beijo, galera. Pessoal, até mais, até o próximo vídeo. Um abraço.